Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aos nossos encontros intermediários, né, a respeito da espiritualidade, os nossos estudos, o nível intermediário, que tem a finalidade, o autoconhecimento e os oráculos. Então, hoje é o nosso segundo encontro referente ao baralho cigano. Temos o próximo, que será o nosso último encontro. E gostaria, então, antes de nós começarmos, como de costume, fazermos uma oração, nos colocarmos em concentração com as espiritualidades. Peço licença a todas as espiritualidades da luz e das trevas, para que nós possamos dar início a esses trabalhos, à transmissão de conhecimento. Peço licença a toda a linha dos ciganos, que me deem licença, que estejam comigo em todo momento dessa explanação. Peço a proteção de Santa Sara Kali, a mim e a todos vocês que estão aqui presentes, e a todos os que puderem chegar esse vídeo da CEL. Peço pelo mundo, peço por todas as pessoas que estão acometidas pela Covid e por qualquer outra enfermidade que seja, que essas pessoas sejam amparadas, que seus familiares sejam amparados também espiritualmente e emocionalmente, e que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, trazer um pouco de paz, um pouco de estudo, um pouco de conhecimento, um pouco de luz na vida das pessoas, com base no autoconhecimento e nos oráculos que nós temos conhecimento, que nós temos disponíveis. Peço para que nós continuemos com o mesmo esquema de sempre. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mão e se posicionar, colocar os seus conhecimentos também. Peço então para que nós façamos a oração universal, que todos conhecem, que todos consigam se concentrar, compreender a magnitude das palavras que nós pronunciamos com a oração universal, o quanto ela tem significado, o quanto ela é importante nas conduções dos trabalhos espirituais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Glória ao Criador, glória à criatura, glória ao Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu só vou pedir uma licencinha para vocês, que eu vou encostar a porta, acho que deve estar dando eco o som, não tá, gente? Não? Tá normal? Não tá com som de fundo, nada? Então tá bom. Então vamos lá, eu vou dar continuidade hoje. Hoje eu vou fazer a explanação das cartas do baralho cigano. Vou tirar como base o Lenormand, não vou entrar, vou só dar uma pincelada sobre o Sibila, que eu já falei no encontro anterior, mas ele é um baralho que requer um pouco mais de estudo, porque ele é jogado com todas as suas 52 cartas, que tem o baralho normal, que a gente pode fazer as conexões com o baralho de jogo normal, que é o jogo que a cigana que trabalha comigo utiliza. Ela dificilmente usa o Lenormand, mas eu também conheço ele, porque de vez em quando ela vai fazer uma leitura um pouco mais específica, quando ela vai fazer uma leitura que seja mais rápida, em especial quando temos a gira dos ciganos, que ela gosta de atender a todas as pessoas que estão na gira, ela gosta de ler as cartas, ela gosta de ler as mãos, então eu também tenho esse conhecimento do Lenormand, apesar da minha preferência ser o Sibila, tá?
Então, vamos lá. Antes de nós começarmos, nós vamos lembrar o que nós aprendemos no encontro anterior, certo? O que nós aprendemos, então? Quem gostaria de me falar sobre os elementos que nós aprendemos, por favor? Pronunciem-se. Fátima, Kleber e Stefano. O Cid e o Vanberto, eles já sabem decor e salteado. Terra, fogo, ar e água. Perfeito. Então, terra está conectado com qual naipe? Alguém lembra? Ouro! Ouro. Muito bem, Fátima e Kleber. Ar está conectado com qual naipe? Espadas. Espadas. Muito bem. Ó, teve gente que foi fazendo anotações. Parabéns! Excelente, como diria o Stefano. Fogo está conectado com qual elemento? Paus. Paus. E água, por fim, está conectado com copas. Perfeito. Então, continuamos aí nas nossas lembranças, hein? Ouro, então, ele está relacionado com terra, né? E com quais questões da vida do ser humano? Alguém lembra? As relações cotidianas, material. Isso, com as relações materiais. Muito bem. E espadas, ela está relacionada com o quê na nossa vida? Espada, um monte de coisa. Desafio, constante movimento. Dificuldades, né? Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas possibilidades de agir, né? Tudo que nos faz nos movimentar e que gera conflito, sempre. E pausa, ele está relacionado com o quê? Stefano, quer arriscar? Espiritualidade. Eu anotei também aqui, ó, que ele é o fogo, ação, criatividade, espiritualidade, realização, otimismo e construção. Perfeito. Realizações, então, eu coloquei essas palavrinhas-chave, tá? Estou colocando palavras-chave para ficar mais fácil de vocês se conectarem depois com as coisas que a gente vai aprender de cada carta. Selecionei hoje 20 cartas, porque no próximo encontro eu quero apresentar as últimas 16, porque o Lenormand, ele tem... Espera que tá acabando a bateria do meu... Peraí. Pronto, gente, desculpa. Tinha saído da tomada. Bom, então estou colocando essas palavras-chave e no encontro próximo eu vou falar das últimas 16 cartas, porque o Lenormand tem 36, né? Então eu quero nessa só falar sobre cada uma das cartas, porque na próxima eu quero ensinar vocês a fazer um joguinho, uma tiragem para autoconhecimento, tá bom? E aí vocês já podem, vamos ver se eu consigo semana que vem, mandar para cada um de vocês. Eu comprei o baralho, mas eu não consegui enviar. Essa semana foi muito corrida. Mas eu comprei o baralho para cada um de vocês do Lenormand. E aí, para a gente fazer junto, e vocês já irem estudando essas cartas, né? Depois eu disponibilizo esses slides de novo para vocês no final do nosso encontro. E qualquer coisa eu estou à disposição. E copas, ele está relacionado com que aspecto da vida?
com as emoções, né? Então, sentimentos, com toda a questão emocional. Então, ouro é o material, espadas, todas as dificuldades, paus, todas as realizações, porque lembrando que paus, ele é o naipe mais positivo dentro do baralho. Mesmo quando ele conectado com outros naipes negativos, no final ele sempre traz a esperança, a possibilidade de conseguir realizar aquilo, independente do tempo, independente das condições, no final as coisas sempre darão certo. E o Copas, que está relacionado às questões emocionais. Bom, como eu falei, eu vou começar a falar primeiro do Sibila Italiana. Ele está... Eu não consegui uma foto de todas as cartas dele, mas depois eu vou mostrar para vocês ele aqui, tá? Então, o Sibila Italiana, ele é constituído por 52 cartas. Isso é só para curiosidade, tá, gente? Só para vocês verem que existe mais de um baralho que pode ser usado para o jogo do baralho cigano, tá? Então, ele tem 52 cartas. O número que representa, né, 5 mais 2, a numerologia 7, que representa a constituição de perfeição, é a perfeita integração entre o mundo físico e o espiritual, sendo, portanto, o símbolo do universo em transformação. Então, o número 7 ele é cabalista, assim como o 9. Eles são números que representam a espiritualidade da sua forma mais ampla, mais expressiva, né? No entanto, as suas interpretações, a numerologia do número 7, ela vai muito além disso, né? Estou trazendo alguns conhecimentos para vocês terem e nada impede vocês de buscarem esses outros conhecimentos. Bom, no Sibila, tira-se apenas os coringas do baralho, porque normalmente o baralho ele tem 54 cartas, então os coringas eles não são utilizados. Minha cigana se usa dos coringas, e ela usa ele como um sentido de transformação necessária, tá? Então, esse é o jogo que ela faz. Eu não encontrei em nenhuma orientação do baralho Sibila a orientação relacionada com os coringas, tá? Essa orientação que eu trouxe é do jogo que a minha cigana joga junto comigo, né? Que ela me ensina a jogar. Então, o coringa, que é o louco, ele traz a possibilidade de uma transformação necessária, ou seja, não dá para partir dali para frente sem que haja mudança. Até acabei, né, falando aqui, ele pode ser usado, pode-se usar o coringa e ele é sinônimo de mudança e transformação, tá? O Sibila, ele existe desde o final do século XVIII, e a referência dele é o baralho comum. Ele é um baralho de conversação, assim como o tarô, assim como o Lenormand. O que é um baralho de conversação? Você tem as figuras no baralho, e essas figuras... Desculpe, essas figuras fazem você ter as suas impressões. Lembra que eu falei semana passada sobre o cuidado com o pensamento, sobre as intuições? O baralho cigano, ele vai muito excessivamente com a intuição, com a conexão de quem está lendo o baralho com a espiritualidade. A gente, sabendo os significados das cartas, faz com que essa condução de transmissão de pensamento ela aconteça de uma forma mais rápida, de uma forma que o consulente consiga entender melhor o que está sendo dito, de uma forma que você consiga fazer as conexões dos elementos principais com as cartas, com seus naipes e todas essas conexões para você fazer um jogo completo, ou fazer um jogo de uma tiragem de 3 cartas. Então, tudo isso, todo o cuidado com o pensamento, toda a importância da meditação, a importância do cuidado com o baralho, todas as coisas que eu trouxe na nossa outra conversa, né, no nosso encontro anterior, elas são excessivamente necessárias, porque essa conexão com o baralho, ele é uma fonte de energia, a pessoa vai tocar no baralho, ela vai depositar ali a energia dela,
E é por base dessa transmissão de energia dela, com os seus conhecimentos, a sua conexão com a espiritualidade e as suas impressões, que você vai conseguir fazer uma leitura adequada. Então, ele é um baralho sensitivo e comunicativo. As cartas conversam com vocês. Tanto é que se a gente pegar a carta de baralho normal, nessa daqui não, mas o meu baralho, ele é todo escrito, olha. Ele é todo anotado. Eu vou fazendo anotações nele do que cada carta significa, né? Para que eu consiga fazer uma melhor leitura. Com o tempo, você acaba não precisando mais dessas anotações. Mas para quem está começando, eu acho extremamente necessário fazer essas relações, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês, esse é o baralho comum, tá? O baralho que todo mundo conhece. Com todos os naipes, tem as 52 cartas, né? De ás a 2, né? Ou de reis a ás, tanto faz, como vocês preferirem. Então, esse é o baralho comum. Eu não encontrei na internet uma foto do Sibila italiano, do Sibila italiana, com todas as cartas, para colocar aqui nos slides para vocês. Eu tenho o baralho, se depois vocês quiserem conhecer ele melhor, eu posso mostrar ele para vocês, vocês podem pegar comigo em algum outro momento que nós estivermos reunidos presencialmente. Eu tenho um livro que explica cada uma das cartas, as suas relações, a carta da corte, né, que está relacionada às explicações das cartas da corte, que são o reis, a dama e o valete, que são cartas que estão diretamente relacionadas com o consulente e não com o aspecto de vida diário e as ações que envolvem, que permeiam eles. Então, tem várias singularidades do Sibila italiana. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, algumas das cartas do Sibila. Ela é toda ilustrada, ela é super bonitinha, olha, o verso dela é lindo, eu adorei esse baralho. As cartas, elas são muito representadas. Então, assim, é um baralho que, como ele é do século XVIII... Daiane. Oi. Desculpa interromper. Para a apresentação, senão quem estiver assistindo depois não vai conseguir ver. Ah, entendi. Verdade, né? Ou então, eu abro a minha... Peraí, então. Então, aqui é o Sibila, certo? Italiano. A gente não pode esquecer que o Sibila, ele é um baralho do século XVIII. Portanto, ele traz figuras que representam o que acontecia no século XVIII. E aí, quando nós vamos fazer a leitura deste baralho ou das suas ações, nós temos que trazer as interpretações para a nossa época, certo? Ele é um baralho de conversa, nós conseguimos aplicar tudo o que se refere ao baralho, a gente consegue aplicar tranquilamente no século que nós estamos. Mas nós não podemos nos esquecer desses detalhes, que ele foi construído no século XVIII. Portanto, ele tem alguns nuances que tem que ser referenciado ao século que ele foi construído, certo? Bom, eu vou voltar então na apresentação. Se depois vocês tiverem maior interesse, vocês fiquem à vontade que eu vou mostrando, tá bom? Tá. Então, este é o Sibila italiana, que podemos usar com o baralho normal. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o Sibila? Podemos seguir, então? Então tá. Então, agora a gente vai falar bem rapidamente também sobre o Lenormand. Então, o baralho Lenormand, ele é constituído por 36 cartas. Então, do baralho, a gente retira
os números menores. Então, a gente retira o 5, o 6, o 7, 5, 6, 7 e 8, se não me engano, tá? Depois eu confirmo aqui certinho. A numerologia dele é o 9. O 9, ele representa o final de um ciclo e o começo do próximo. Ele representa a realização do homem, inclui as aspirações e os desejos que já foram atendidos ou que se pretende, e ele corresponde ao sinal do fim da estrada, sendo o guardião do último portão que nos oferece a tão esperada boas-vindas ao mundo espiritual. Ou seja, ele também está conectado diretamente com as questões espirituais. Ele representa a finitude de um ciclo e o início de outro, de uma forma muito resumida. Aqui. Tiram-se, então, as cartas 2, 3, 4, 5 e os coringas do baralho normal. E aí, então, ele fica com a composição de 36 cartas, né? Por isso que ele não tem as 52. Então, a gente trabalha com os números a partir de 6 até a carta da corte e o as, tá? Ele também é um baralho de conversação, por isso ele é representado por figuras, só que essas figuras, elas representam e elas refletem as vivências do povo cigano, tá? E se comunicam por meio de arquétipos, que são arquétipos, são símbolos que nós vamos ao longo do tempo de estudo, né? Requer estudo, não vamos conseguir falar desses arquétipos assim de uma forma muito mais profunda como eu gostaria, mas eles trazem a reflexão, eles trazem o conhecimento do significado que cada carta traz. Então, os arquétipos, eles são simbologias muito antigas, né, que expressam conhecimento e sabedoria ancestral da humanidade, da natureza e do universo, que inclusive estão guardadas em nosso inconsciente e fazem parte também do nosso inconsciente coletivo. Acho que se vocês se rememorarem das falas do Vanberto, do curso que ele deu, ele trouxe falando a respeito dos arquétipos, falamos um pouquinho sobre Jung, enfim, a gente já tem batido bastante nessa tecla, porque não tem como nós fugirmos delas, né? Então, todas as vezes que nós formos buscar o autoconhecimento ou o conhecimento por meio de oráculos, não tem como nós fugirmos de questões como a astrologia, como a astronomia, como todos os elementos que permeiam as espiritualidades, terra, água, fogo, fogo e ar, luz, trevas e todos os demais elementos que nós já colocamos para vocês nos ensinamentos básicos da espiritualidade. Então, não tem como nós fugirmos nem dos arquétipos, porque eles são ancestrais. E o baralho, detentor desta sabedoria ancestral, detentor dessa singularidade, ele também exige que nós tenhamos esses pré-conhecimentos. Bom, então, Anne-Marie Adelaide Lenormand é quem foi a criadora dele. Depois o seu filho fez uma nova versão do Le Petit Lenormand, porque ele é uma versão menorzinha, tem algumas alterações apenas de algumas figuras, que ainda vem com os mesmos arquétipos, né? Então ele não se altera na sua essência, ele se altera apenas na sua estrutura, vamos colocar assim, né? Então ela era uma cigana, era uma astróloga e cartomante muito conhecida na Europa. Foi ela quem criou o Lenormand. No entanto, né, na semana passada, o Cido me corrigiu sobre a questão do tarô de Marsella. De fato, a gente tem muito documento que fala muita coisa, em sites assim, muito bem requisitados que falam sobre o baralho cigano.
No entanto, eles trazem essa relação com o tarô de Marsella. Alguns aspectos fazem parte, acredito que mais direcionado com os naipes dos baralhos, né? Que os baralhos, eles trazem essa conexão, quando o Cido for falar do tarô, ele vai fazer essa relação, acho que eu já estou dando um embasamento para vocês de relacionar naipe com elemento, com a questão de vida cotidiana, para a gente ficar mais familiarizado depois com o tarô. Só que esse baralho, que é o Lenormand, ele foi tirado mesmo com base de um baralho alemão, que se chama Das Spel der Hoffnung, que se chama o Jogo da Esperança. Ele é um jogo de tabuleiro em formato de cartas. Então, por isso que depois vocês vão ver na minha apresentação, esse meu baralho não tem. Eu estou com 2 modelos aqui. Mas, geralmente, ele vem assim, ó. Ele vem a figura, depois na apresentação vai estar desse jeito. A figura com relação ao naipe e a carta do baralho comum que ela se refere, tá bom? Então, vocês vão ver depois. Isso. Ela nasceu em 1972 na França. Ela ficou muito conhecida por fazer previsões sobre o futuro para a realeza da época, incluindo ela ter lido cartas, né, ter sido a cartomante, a astróloga de Napoleão Bonaparte. Inclusive, ela previu a queda de Napoleão, não teve como. Então, ela com base nesse jogo desenvolveu. Então, assim, não é porque, até li um artigo a respeito, né? Não é porque ele foi embasado num jogo de tabuleiro em formato de cartas que ele perde a sua essência, que ele perde a sua energia, que ele perde a maestreza dos significados que cada uma das cartas apresentam para nós. Não é por causa disso que ele vai deixar de ter a força que um baralho tem. Até porque todos os outros baralhos que nós temos para o jogo cigano, ele também foi utilizado como forma de jogo, mas não em primeiro, né? Como eu falei na semana passada, como já foi dito para vocês, ele foi usado em primeiro para a leitura, para o aconselhamento, para a consulta oracular. E, posteriormente, com todos os problemas que aconteceram, que nós já sabemos da Inquisição, dos preconceitos, da época em que esses ciganos viveram, de toda a repressão, de toda a humilhação que eles viveram, eles tiveram que se adaptar, né? Então, eles tiveram que inserir que, ao invés de eles estarem lendo cartas, eles estavam jogando baralho. Então, daí se inicia os jogos, a prática do jogo de baralho. Então, o baralho, ele por si possui uma energia extremamente grande. O baralho, você precisa ter a visão do jogo para que você consiga ganhar aquela partida, para que você consiga se relacionar com o seu parceiro. Então, ele envolve questões físicas, questões emocionais. Muitas vezes ele está relacionado com o dinheiro, então questões materiais e com as dificuldades de lidar com a perda. Porque quando você joga, quando você se coloca à disposição de jogar com o outro ou com duplas, você também está vivenciando a possibilidade de perder aquele jogo. Então, em um simples jogo de baralho de caráter recreativo, você vivencia todas as emoções que o baralho cigano ou que qualquer outro baralho possa proporcionar a quem está jogando, a quem está sendo ouvido, a quem o baralho quer falar, a quem o baralho está à disposição. Bom, essas são as cartas do Lenormand. Aqui eu coloquei todas elas, da sua casa 1 até a sua casa 36. E eu vou apresentar para vocês cada uma delas. Existem várias versões do Lenormand. Ele pode ser apresentado como o tarô cigano, ou ele pode ser apresentado exclusivamente como o baralho cigano. No entanto, ele não é o único que se usa para jogo, né?
Assim como Sibila é utilizado 52 cartas, se você pegar o baralho normal e você tirar as cartas 2, 3, 4 e 5, você também consegue fazer a leitura do baralho Lenormand pelo baralho normal. E não tem problema nenhum, né? Às vezes a pessoa não tem a possibilidade de comprar o Lenormand, mas ele pode fazer as suas anotações nas suas cartas de baralho convencional. E isso também vai lhe permitir fazer o jogo para si, para o outro, ter seu autoconhecimento e assim conseguir elevar a sua vida espiritual. Então, nós vamos começar com a primeira carta do baralho. Pega água para a mãe, por favor. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero, mas eu vou deixar para o final. Tá bom. Como você preferir. É que me veio... Me veio não. Cigana Sara, ela está aqui. Quem está falando tudo isso é ela, não sou eu. Então, me veio para perguntar se alguém quer falar antes de eu continuar. Bom, então tá bom. Bom, nós temos muitas versões, como já foi dito, né? Eu acho, das cartas do Lenormand. Depois, na hora que a gente encerrar a apresentação, eu até mostro para vocês as duas versões que eu tenho aqui, que eu acho muito bonito, inclusive. Eu gosto muito dessa versão de baralho que eu tenho. Eu tenho um que é da cigana mesmo, da Santa Sara, e tenho um que é o tarô, que a gente encontra em qualquer lugar para comprar. Então, essa é a primeira carta, é a carta do cavaleiro. Não apareceu o nome dela aqui, mas espera que vai aparecer. O cavaleiro. Bom, o cavaleiro, ele é um trunfo, tá? Ele está relacionado ao copas, né? Ao elemento copas. Então, ele envolve sentimentos, mas ele não é uma carta negativa. Ele é uma carta que traz um anúncio, ela traz coisas boas, é o prenúncio da chegada de alguma coisa. Quando ela é relacionada com outras cartas, ela pode ter o seu aspecto negativo, como todas as outras, né? Principalmente porque o baralho, o espadas, ele sempre vai influenciar também em aspecto negativo, então ela pode ser influenciada, né? Depende muito das cartas, como está escrito, depende muito das cartas que estiverem no jogo. Ela sozinha é um bom prenúncio, tá? De sentimento mesmo, de emoções, que pode estar relacionada também a questões materiais, pode estar relacionada a emprego, pode estar relacionada a inúmeras coisas. Tudo vai depender do que a pessoa fizer a pergunta. Sempre vai ter essa condição. O que é perguntado para o baralho, para que a carta dê a resposta, tá? Então, ele também representa coragem, representa ousadia, representa o estrangeiro, ele pode significar a vinda de alguém muito distante que mora em outro país. Ele pode significar inúmeras coisas. No tarô, ele está relacionado ao número 1, ao mago, que tem uma influência, tem uma força, tem uma ação muito grande, né? No baralho normal, ele está relacionado ao 9 de copas. O 9 de copas, ele traz a prosperidade, as recompensas e as realizações. Lembrando que por ser um naipe de sentimento, sempre tudo isso estará direcionado aos sentimentos humanos mesmo, que aquilo direciona, tá? Na saúde, pode estar relacionado com problemas no plano astral, com necessidades de cuidados com o plano astral, espiritual. No amor, pode significar a vinda de alguém, de uma conquista inesperada, por exemplo. Então, as palavras-chave para essa carta são triunfo, ação, coragem, desafios, notícias,
superação de obstáculos, veículos que podem estar relacionados com meios de transporte, pode ser carro, pode ser moto, caminhão, enfim. Pode estar também relacionado com viagens inesperadas ou com chegadas de parentes, de pessoas inesperadas e com a mudança. Você pode viajar e mudar. Você pode transitar. Ele é o caminho, ele está no caminho. Então tudo pode acontecer neste caminho. Bom, a segunda carta é o trevo. Ele é do naipe de ouro. Então, a gente já sabe que ele está relacionado com as questões materiais, não é nem relacionado com sorte, não, tá? Não é questão de sorte, não, o trevo. Todo mundo, quando vê o trevo, ai, que sorte que eu tô e tal. Não, não é só isso, tem muito mais significados aí que permeiam ele. Então, além disso, ele prevê um período difícil que precisa ser transpassado, ou seja, você precisa da ajuda, além do material, do plano superior também. A ajuda espiritual, para que você alcance as necessidades materiais. Então, as duas coisas estão interligadas. Então, prevê um período difícil, no entanto, é passageiro. A necessidade de lutar para superar os obstáculos requer a ajuda do plano superior, e se tiver fé e pedir ajuda, com certeza esta força do plano superior se manifestará. Via de regra, por meio de intuição. É quando a gente chega naquele momento da vida e fala, e agora, o que eu faço? Né? E aí você se concentra, se coloca em oração, se coloca em reflexão, para que a sua consciência converse com você e você chegue à melhor resposta da resolução daquele problema. Então, aí é um momento de compartilhação de aflições com alguém que você se sinta seguro para isso. Tá? Isso de uma forma bem sintetizada. No tarô, ele está relacionado com a sacerdotisa, que é a carta número 2 do baralho, que está relacionada à paciência, prontidão, conhecimento intuitivo. No baralho normal, né, se eu relacionar ele com o Lenormand, ele se refere aos 6 de ouros, né, que são os benefícios materiais, a surpresa do inesperado, a fé em si mesmo e na vida. Na saúde, está relacionado às mulheres, né, ao útero, aos ovários, às sensibilidades nas pernas. No amor, está relacionado a discussões passageiras, quando as pessoas não querem dar o braço a torcer. E as palavras de regra, para que a gente tenha de memória, para ser mais fácil de lembrar desse significado, são fé, intuição, perseverança, paciência. Há obstáculo, mas no final das contas ele vai ser superado se você se usar, né, da sua sabedoria com relação ao plano espiritual. Se você não se conectar com ele, talvez as coisas fiquem mais difíceis. E tudo isso também vai depender das outras cartas que o baralho apresentar no jogo, né? Eu geralmente não gosto de tirar uma carta apenas. O Lenormand, ele também não traz essa possibilidade. A leitura de carta, ela é pelo menos com 3 cartas, porque elas precisam conversar, né? Não tem como eu falar por exemplo, uma questão amorosa e eu tiro só o trevo, por exemplo. Não dá para eu falar só isso. Ele vai me dar uma resposta muito vaga com relação ao que às vezes o consulente quer saber, ou às vezes ao que você mesmo está querendo saber da sua vida amorosa. Certo? Então, é o mínimo de tiragem, 3 cartas, tá? E aí depois, semana que vem, eu vou explicar sobre o que significa cada uma dessas cartas. Quando ela se repete muito na consulta, algo precisa ser mudado no assunto que está sendo questionado. Requer mudança, tá? Agora nós vamos para a terceira carta, que é a carta do navio. Ela está relacionada com o 10 de espadas. Então, o que a gente aprendeu sobre o 10, sobre o espadas?
que ele é um naipe que vai fazer você mudar. Ou você muda ou não vai dar nada certo. Ele vai trazer, ele vai pegar no pé. Sabe aquele calinho do pé que dói? Ele vai pegar naquele. Se você não fizer, a atitude é sua. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Vai depender de você. Então, o navio, o que ele traz para nós? A busca de novos horizontes, a possibilidade de uma viagem ou de mudança, o viver novas aventuras, de dar um rumo à nossa vida numa outra trajetória da existência. Ele traz mudanças significativas, positivas, no entanto, sempre relacionado com o plano espiritual. Ele precisa estar conectado, mesmo sendo a mudança positiva, ele ainda requer que você se mexa. Ele não aceita que você fique parado, né? Então, pode estar relacionado a viagens, passeios para longe ou para perto, depende das cartas que estiverem em volta. Tá. O 10 de espadas, ele se refere ao excesso de problemas ou preocupações, posses, possuir decisão nas mãos. Tá faltando coisa aqui. Enfim. Na saúde, ele está propenso a problemas dos rins, pressão alta, retenção de líquidos. No amor, mostra maior afeto, um pouco de instabilidade, pode gerar mudanças, metas, negócios, viagens, empreendimentos, mudança no plano material e espiritual, que podem mudar toda uma vida, tá? Ele apareceu depois. Ele está relacionado com a Imperatriz, que é o número 3 do baralho. Ela se relaciona com o caminho da razão, a criatividade e o crescimento. Agora nós vamos falar sobre a quarta carta do baralho, que é a casa. Então, a casa, a gente pode ver que é uma casa fechada, que tem muitas janelas, que tem um portão, que tem um cachorro dentro dela, não sei se vocês conseguem visualizar. O portão, ele é de grades, ele não é uma casa aberta. A porta, ela é de madeira, ela tem muitas janelas e as janelas estão todas fechadas, são todas de vidro. Nós não vemos cortinas, enfim. Então, a casa, ela representa a segurança, ela representa o equilíbrio, a proteção afetiva. Ela é o lar, os altos e os baixos da vida diária. E ela, por incrível que pareça, não está relacionada aos bens materiais. Porque a casa, ela é o que está relacionado ao sentimental, à sua segurança, ao você se sentir bem. Ela não está relacionada com a propriedade que o naipe de ouros requer que nós tenhamos, que nós nos preocupemos com as questões materiais. Não, ela vai além disso, ela vai além de bens materiais. Ela envolve sentimento. Psicologicamente, né, o exterior da casa é a máscara, a aparência do ser humano, ou seja, a gente está vendo que é uma casa totalmente fechada, segura, que você não consegue entrar, tem um cão de guarda na porta, então ela é inacessível, e isso de fato está relacionado com a pessoa, né, com nós mesmos, né, que nós temos uma carapaça que às vezes ela é intransponível, só que internamente só nós conhecemos o que tem dentro de nós mesmos, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas possibilidades, aonde nós temos a maestria de resolução e também onde nós não temos, né? O telhado seria a cabeça e o espírito, o controle da consciência. Os andares inferiores marcam o nível do inconsciente e dos instintos. A cozinha, ela é um local de transmutações psíquicas ou momentos de evolução interior, ou seja, ela está diretamente relacionada com você e você mesmo, mais nada. Ela está relacionada com o número 4, que é o caminho do poder, que é o imperador, a disciplina e a riqueza também. No baralho normal, ele é o rei de copas, que é paternal, conselheiro, no entanto, ele é inseguro, mas ouvinte, humanitário e culto.
Na saúde, está relacionada com estômago e coração. Há problemas aí relacionados à circulação e pressão. No amor, pode estar relacionado a relacionamento estável, romântico, ou ainda ser uma pessoa caseira. Tudo depende das cartas que estiverem, tá, gente, em volta. As palavras de poder aí, de lembrança mais rápida dela: segurança, equilíbrio, proteção, concretizações, solidez, família ou lar, auxílio e apoio dos pais ou parentes, sucesso e ideal. A árvore, número 5. Ela indica, a gente vê que é uma árvore sozinha, ela é uma árvore apenas mesmo. Ela está num lugar que é meio montanhoso, ela está a céu aberto, tem bastante galhos. Ela indica vitalidade, fertilidade e crescimento. Ela é uma energia extremamente positiva que fala da estabilidade, da prosperidade, do otimismo, da alegria, da capacidade de materializar ideais, ou seja, se você tem uma ideia, se você tem um sonho, você consegue concretizar, essa carta aparece. Ela significa que há possibilidade disso, né? O início de novas possibilidades, de novos empreendimentos, né? Ela é um aspecto cíclico da evolução cósmica, né? A morte e a regeneração. E nesse contexto se explica a alegoria da árvore que nasce do mesmo viril de Adão. Por quê? Ela traz ali a comunicação entre 3 níveis de cosmos: o subterrâneo, por meio das suas raízes, a superfície da Terra, que vai por onde ela germina e cresce, e do seu troncos e galhos inferiores, e as alturas por meio dos seus galhos superiores e de seu cimo, atraindo a luz do céu. Então, ela reúne em si os 4 elementos: a água que circula com a sua seiva, a terra que enterra o seu corpo por meio das raízes, o ar que nutre as suas folhas e dela brota, e o fogo, quando se esfregam seus galhos um contra o outro. Então, ela consegue em si própria fazer com que os 4 elementos estejam unificados e funcionando de forma efetiva. Então, ela é um símbolo de vitalidade, de equilíbrio, de conseguir alcançar aquele objetivo esperado, tá? Ela está relacionada com o Papa, que é o número 5, que ele está diretamente relacionada com o caminho do equilíbrio, a vitalidade e o reconhecimento. O 7 de copas, né, no baralho normal, significa um momento de sensibilidade, um encontro consigo mesmo e a superação da própria meta. Na saúde, ela está relacionada com o pé, com a garganta e a cura própria. No amor, ela está relacionada, né, ao relacionamento impulsivo, mas que ele cresce. Então, é o você começar prematuramente, mas que ele tem possibilidade de dar certo. As palavras-chave: prosperidade geral, crescimento, evolução, saúde, vida longa, frutos, capacidade de materializar ideias e ainda uma pessoa pé no chão. Gente, vocês me falem se eu estou indo muito rápido, tá bom? Se está tudo ok, eu vou continuando nesse ritmo. Daiane. Ai, que susto. A Fátima levantou a mão. Pode falar, Fátima. Daia, você vai passar essas informações para nós? Depois eu vou mandar tudo no grupo. Já falei que eu vou mandar sim. Desculpa, igual eu mandei... não ouvi. Não, é porque você realmente está indo muito rápido, não está dando para seguir muito. Tá. Vocês querem que eu vá mais devagar? Por mim, sim. Agora eu não sei os outros. É que na verdade, não é muito eu que estou falando. E aí se empolga no falar e eu vou passando, né? Vou fazendo. Então tá bom. Você mandando já é uma grande coisa. Não, eu vou mandar sim depois todas essas informações, igual eu mandei o outro. É porque eu não estou conseguindo anotar. Tá. Eu anoto sempre, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Mais alguém? Então, a próxima carta se chama As Nuvens.
Então, ela é a carta número 6 e ela está relacionada com o Reis de Paus. Então, essa carta, ela marca um período de dúvidas, de incertezas, de instabilidades, de paus não, o Reis de Paus. Isso, Reis de Paus. De instabilidade, de confusão de sentimentos, de falta de clareza na análise dos problemas. A mente provavelmente está bem tumultuada, tem tendência a tirar conclusões precipitadas, falta visão para a situação que permeia. A gente vê que tem muitas nuvens, né? A gente não consegue visualizar o céu, tem raios saindo delas, então a gente não consegue ver o que está por trás. A gente sabe que pode ter o sol, né? Por conta que a gente sabe que o sol sempre está no céu, mas a impossibilidade do visualizar que de fato ele está lá, né? Então, isso está relacionado principalmente à área profissional. Então, as nuvens estão relacionadas com a carta dos amantes, né? É o número 6, o caminho da decisão, do amor e do sucesso. No baralho normal, ele é o Reis de Paus, está relacionado ao espírito de liderança, intuitivo, guerreiro, lutador, a força de vontade. Na saúde, se relaciona ao sistema nervoso e ao aparelho digestivo. No amor, relacionamentos frios, duvidosos ou sem emoção. O material é mais importante, tá? Aí as palavras que trazem as palavras-chave, né? Dúvidas, incertezas, evolução, mediunidade que aflora, oportunidades, tempestades, o que ainda não está determinado, podendo ser pelo plano astral, inclusive, não só no plano material, mudar o enfoque ou determinar, não tomar nenhuma decisão no momento, de forma precipitada, instabilidade e confusão de sentimento. Nesse caso, que são coisas passageiras, mas que requer certa atenção. Bom, a carta de número 7 é a serpente. Bom, ela está relacionada com a dama. Opa, como eu volto? Backspace. Backspace você volta. Backspace? Não tem que dar Alt? Não, só backspace. PowerPoint, né? É PowerPoint. Backspace. Não, não tá indo. Peraí. Passei sem Aperta a querer. setinha para trás. Setinha para a esquerda. Ah, obrigada. Tá. Então, a serpente. A serpente, ela está relacionada com a dama. Ela é uma energia negativa. Ela é feminina. Ela gera sentimentos de inveja, de falsidade, de traição, brigas, discórdias. Ela é o nosso lado mais escuro e que nós precisamos assumir e encarar ao invés de projetá-los nos outros. Ela pode apresentar também um alerta para nós olharmos à nossa volta, estarmos atentos às pessoas falsas e traiçoeiras que buscam prejudicar. Esta carta, ela sempre é um sinal de perigo. O ser humano e a serpente, eles são seres opostos e completamente rivais. Então, requer alerta, requer atenção. Ela também pode estar relacionada a questões homossexuais, a representação do arco-íris, né, como nós conhecemos, o sagrado Oxumaré. Pode estar relacionado com as mulheres a gravidez. É o símbolo expressivo da materialidade, da sexualidade, da agressividade da vida. Também a força, a manifestação do reino das trevas, que a serpente universalmente representa. Então, ela representa a rainha de paus, é o carro número 7, o caminho da autoconfiança, da parceria, da prosperidade.
A rainha de paus, ela traz a segurança de si, ela é fiel, honesta, dedicada, autoexpressiva, seu mundo é o lar e ela é amorosa. No entanto, a gente não pode esquecer da simbologia que a serpente ela traz, né, em todo o seu significado. Lembrando que a gente não pode esquecer dos arquétipos, né? Ela não é uma carta de espadas, ela é uma carta de paus. Mas como a gente tem aí essa segurança que a rainha de paus ela traz, a dedicação, a autoexpressão, é aquela questão. Sempre vai ter a manifestação de é um alerta para que você fique atento, para que justamente nada de ruim possa acontecer. Tudo sempre lembrando da, 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 da comunicação com as demais cartas do jogo, tá? Então, na saúde está relacionada à coluna, a problemas de ordem sexual, doenças que vão e vêm. No amor, pode estar relacionada à traição, à discórdia, à incompatibilidade de gênero, rivalidade, emoções inferiores, saber esperar a hora certa, silêncio, sabedoria, independente. Aqui eu já estou falando, né, as palavras-chave. A rivalidade, a autossuficiência, dinheiros, inimigos declarados, a discórdia, a falsidade e traição, nosso lado escuro e a homossexualidade. Aqui saiu o homossexualismo, desculpem um erro, pelo amor de Deus. Agora nós vamos para a carta de número 8, que é o caixão. Ele está relacionado com o 9 de ouros. Poxa, Daia, mas o caixão está relacionado com as questões materiais? Tá. Indica o final de um ciclo, o término de alguma coisa. Ele não está diretamente, gente, relacionado à morte, tá? O que está relacionado com a morte é a próxima carta. A carta do caixão está relacionado com essa energia, esse término de ciclo mesmo, né? Aproveitar a oportunidade que surge, renascer alguma coisa, né? Essa energia incita a busca do desenvolvimento espiritual. A gente vê que tem uma chama, a gente vê que tem uma chaminha aqui acesa, então ela busca, né? A vela, ela traz o simbolismo aqui nessa carta da espiritualidade, a busca por esta espiritualidade. A imagem do caixão remete à morte, que deve ser vista como renascimento, tá? Então, ela não está relacionada com a morte física, efetivamente, tá? Ela está relacionada com as finitudes de um ciclo dentro do campo material, tá? Ela está relacionada com a carta da justiça, que é a carta de número 8, que é o caminho da transformação, conhecimento e segurança. O 9 de ouros no baralho normal, ele significa segurança, prosperidade, sorte, luxo, conforto. Na saúde, indica uma limpeza, que pode ser de sangue, podendo ser aí relacionado a diabetes ou até doenças autoimunes, inclusive. No amor, ela indica o relacionamento difícil, podendo estar em fase de renovação ou evolução. As palavras, ou evolução, isso. As palavras de chave: morte do passado, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Morte, transformação, renascer, final de um ciclo e começo de outro, auxílio espiritual, concretização de planos, coisas e atitudes que precisam ser abandonadas, velhice tranquila, pode se referir à herança. Então, sempre vai estar aí voltado para as finitudes, né? Para as finitudes de ciclos, mas que novos irão se iniciar. A carta número 9 é o buquê. Ela se refere à dama de espadas, certo? É a dama ou é... Bom, eu vou ver direitinho depois da hora que chegar. Mas parece que é a dama.
Ela representa o amor universal, o buquê, representa o entendimento entre as pessoas, representa o altruísmo, a generosidade, a fraternidade, indica também amizades leais, as trocas sinceras e as muitas oportunidades que nos apresentam se estivermos atentos e prontos para aceitá-las. Simbolicamente, o ramalhete de flores é a imagem da perfeição espiritual. Todo arranjo floral ele é efetuado conforme um ternário, onde estão representados, segundo o posicionamento de seus componentes, o céu, o ramo, ramo ou flor mais elevado do conjunto. O ser humano, que são os ramos ou as flores da posição média, né? Vou voltar lá para vocês verem, lá as flores médias. E a Terra, que é a posição inferior. Assim, os ramalhetes, além de exprimir a ordem cósmica, são veículos também sutis utilizados para transmitir nossos sentimentos, sejam a eles alegres ou tristes, tá? Bom, a gente não pode esquecer que o naipe de espadas, ele sempre vai trazer algumas coisas que nós temos que as nossas dificuldades, né? Ele sempre vai trazer as dificuldades que nós temos de vivência. E aí, nesse caso, ele se remete ao eremita, que é o número 9, que é o caminho da sabedoria. Não necessariamente que o caminho da sabedoria ele seja o caminho da dor, mas ele é um caminho que requer dedicação, que requer cuidado, que se requer introspecção, que se requer estudo, autoconhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, ele requer um movimento, ele requer que você saia dessa zona de conforto, que o naipe de espadas, ele faz isso, você tem que mudar, né? Lembra que a gente falou? Para você avançar, você vai ter que fazer algo de novo para acontecer, né? Ele está relacionado também com a fidelidade e com a vitória. A rainha de espadas, né, ela está direcionada à autossuficiência, ela está relacionada à solidão, presença do espírito, tem a ver com o novo, com a tecnologia, com a severidade também, né? Na saúde, ela está relacionada a reumatismo, circulações e fígado. No amor, pode estar relacionado a momentos de felicidade, né? Ameniza algo ruim, podendo ser amor platônico, ou seja, né, ameniza o que é ruim, mas no final das contas não é exatamente o que eu queria, né? Então ele sempre vai trazer aí um fundinho de dor no final por ser um naipe de espadas. Pode ser o início de um romance, pode ser oportunidades, mas também individualidade, presentes, ofertas, felicidade, amor universal, altruísmo, trocas sinceras, coisas que chegam ao seu devido tempo, uma dádiva na vida da pessoa, inspiração, alma, generosidade, fraternidade. E tudo isso lembrando que tem que estar aí junto com as outras cartas. As outras cartas confirmam essas palavras-chave que a gente traz aí, tá bom? A foice é a número 10. Bom, a foice, você pode ver que ela está ali perto de um tronco, né, apoiada em um tronco, próximo de parece-me um mato, algo do tipo, né? Então, é a foice no sentido do cortar mesmo, do ceifar mesmo, né? Do podar. Então, ela anuncia uma transformação, em geral precedida de uma situação difícil e delicada, né? Ela está no naipe de ouro, então ela tem relação com a questão material, representada pelo valete, né? O valete
de ouro. Uma situação difícil e delicada, onde acontece um corte brusco ou um rompimento, ou a perda se faz necessária para que aconteça um crescimento, né? As perdas de status, as separações afetivas, que em geral são dolorosas, e aí a gente é forçado a abrir mão de algo muito importante. Pode indicar também o fim de um sofrimento, por que não? Né? Ela não tem aí o seu aspecto só negativo. Um prejuízo ou indício de algo da nossa vida que alguém está passando, pode ser um processo de transformação, de reavaliação ou de reformulação. Tem a ver também com a evolução pessoal. A foice, ela pode ser relacionada ali por conta do seu formato, né, relacionada à lua crescente, que são armas associadas ao simbolismo lunar. Ela também está relacionada ao feminino e à fecundidade, né? Simboliza também o ciclo das searas, que se renovam, né? A morte e a esperança dos renascimentos. Então, ela pode sim, né, falar a respeito de mortes, né, de um corte brusco que pode estar relacionado à vida. Tudo sempre vai depender das cartas que aparecem junto com ela, tá? Então, ela está relacionada com o mago, porque se a gente somar o número 10 vai dar 1, então é o caminho do renascimento e da força. Tem a ver com o valete de ouros no baralho normal, que é a eficiência, a crítica, análise, esforço, praticidade e seriedade. Na saúde, tem a ver com desgaste físico e dores no corpo e cirurgias. No amor, pode estar relacionado a cortes, separações ou decisões, né? As palavras-chave: corte brusco, coisas radicais, colheita, frutos do seu esforço, decisões, situações difíceis e delicadas, reavaliação ou reformulação, rompimentos com dor, fim de um sofrimento, crescimento. Então, ela é uma carta aí cheia de possibilidades, que elas só se confirmam essas possibilidades mediante as demais cartas que aparecerem. A carta de número 11 é o chicote. Ela é representada pelo rei de paus. Eu acredito que seja ali o símbolo que está apresentando, a gente confirma ali no final. Então, o chicote, o significado dele no Lenormand. Tem a prenúncia de disputas e de desarmonias no relacionamento familiar, brigas com amigos ou sócios, resultando em um desequilíbrio espiritual. Os chicotes representam também a proteção e a ajuda do plano espiritual. O chicote, ele é um símbolo do poder judiciário e de seu direito de manter a ordem e infligir castigos, né? A gente também não pode esquecer da época, tá, gente, que foi criado esse baralho, que ele traz aí muito significado, né? O número 11, na numerologia, se nós somarmos, né, 1 mais 1 é 2, que está relacionado à sacerdotisa, vem ali o caminho da paciência, da prontidão, e mais uma vez o conhecimento intuitivo. O valete de paus, ele está diretamente relacionado ao otimismo, né? Por mais que o chicote ele traga essa prenúncia de disputa, de desarmonia, a gente não pode esquecer que no final das contas as coisas vão dar certo, certo? Pode acontecer as interferências ruins, mas sempre a gente vai ter ali alguma coisa boa no final para crescimento, para evolução, que envolve criatividade, que requer o raciocínio, né, que o elemento fogo solicita de todos nós. Então, ele está relacionado ao valete de paus, que é o antureiro, ele é buscador, ele é otimismo, ele aprecia os dois lados de uma questão, ou seja, ele tem a questão da justiça. Ele não vai castigar se você não... Sabe aquele negócio que o seu tranca-rua fala? Se você... Quem deve paga, quem merece recebe, é mais ou menos isso, tá? Resumidamente, né? Então, na saúde, ele está relacionado a desgastes do corpo, podem ser problemas de ordem
sexual e obesidade. No amor, indica uma relação onde o sexo ele é prioridade, com tendências ao ciúme e ao egoísmo. Usa força física, pode estar relacionado ao masoquismo, sofrimentos, né? E as palavras-chave: energia criadora, hora de tomar atitudes a seu favor, magia, mestre interno ou anjo da guarda, ser induzido ao caminho espiritual, pode também estar relacionado a brigas e disputas, castigos, contrariedades, força e garra, injustiças com as próprias mãos, e a depender das cartas que estiver junto, sofrimento. Bom, a carta número 12 são os pássaros. Olha que lindo, temos um casal de coruja e 2 passarinhos atrás deles, né? Está representando pelo 2, 4, 6, 7 de ouros. Os pássaros, eles representam a felicidade, o renascimento, o namoro, a união. Pode representar desgaste também, depende do contexto que ela se apresenta. Indica a capacidade reflexiva e a racionalização que diferenciam o ser humano dos animais. A coruja simboliza em seu aspecto positivo a sabedoria, a inteligência, a clareza de visão e a capacidade de pressagiar eventos. Os pássaros representam a felicidade, já li isso, desculpa. Está relacionado com a imperatriz, que tem o número 12, só que 1 mais 2 dá 3, então ela se refere à imperatriz, que é o número 3 no tarô. Tem o caminho da razão, da criatividade e do crescimento. No baralho normal é o 7 de ouros, que surge a proposta, o crescimento, não tomar atitudes bobas, tolas, o medo de se arriscar. Na saúde, traz as questões dos problemas psicossomáticos e os rins. No amor, bons momentos, com carinho, né? Liberdade e sonhos felizes. E as palavras-chave: namoro, liberdade, sonhos, lucros, cooperação, encontro casual. Também pode ser desgaste, futilidade, conveniência, tagarelice, sabedoria, alegrias, momentos de reflexão, clareza de visão e coisas passageiras. A carta número 13 é a criança. Eu peguei essa carta, mas eu fiquei achando que parecia o bebê de Rosemary. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu fiquei lembrando disso a hora que eu vi essa carta, mas era a que eu tinha. Foi a Annabelle. A Annabelle, não parece a Annabelle? Igualzinha a boneca. Bom, aqui, então, ela está representada pelo... Eu acho que é o rei ali de espadas, né? Tá meio ruim aqui para mim, mas parece o rei de espadas. Ou o valete. Ou é o rei ou é o valete. Então, a criança, ela fala do início da inocência, do otimismo, da alegria de viver. Porém, ela traz a irresponsabilidade, os impulsos, né, relacionados à ausência de medo, os preconceitos, a fragilidade, a imaturidade. No entanto, a criança ela é espontânea, pode ser tranquila, pode ser concentrada, sem intenção ou pensamento dissimulado, estando sempre aberta ao mundo. Ela traz aí uma ambiguidade de significados, né? Que todos eles podem ser confirmados com as cartas que aparecerem junto, né? Ela é apta a vivenciar as experiências sem barreiras ou prevenções, fascinada e disposta a aprender o que é lhe ensinado. Não é muito por aí, mas tudo vai depender do que vier com as demais cartas. A gente não pode esquecer que essa energia tem trânsito livre no mundo espiritual, né? Se a gente lembrar aí dos herês e tudo mais.
Se não mudardes e não nos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus, né? Isso era uma fala que estava em uma dos livros que eu estava lendo, eu achei interessante a gente mencionar, né, a importância da criança no plano espiritual, né? Então, somente a condição original, indefinida, fresca e vital, mas vulnerável e insegurança, simbolizada pela criança, está aberta ao desenvolvimento. Essa carta está relacionada ao imperador, ela tem o número 13, 1 mais 3, 4. Então, está dentro do caminho do poder, da disciplina e da riqueza. É o valete de espadas, desculpem, eu tinha falado que era o reis. Está relacionado à comunicação, intelecto, briga, audácia, jovialidade, estabilidade, tudo que está relacionado aí à criança e adolescência, a gente pode colocar junto aí a rebeldia, enfim. Na saúde, né, o tomar cuidado com os abusos e excessos com a saúde. Pode estar relacionado à gravidez, dependendo da carta que sair junto. No amor, exercite sua criatividade, novo amor, pedido de maturidade, ingenuidade, pureza, ou aqui eu até acrescentaria, a imaturidade de sentimentos, né? As palavras-chave são inocência, criatividade, vontade de aprender, espontânea, pode estar relacionada a retardamento mental, insensibilidade, crueldade, ou a tranquila, concentrada, ânimo, autoconfiança, esperança e sinceridade. Ela tem aí muitos nuances, né, que vagam entre coisas boas e coisas ruins. Então, tudo isso vai ser direcionado com as cartas que aparecerem em conjunto com ela. A próxima carta é a raposa. Ela está representada pelo 9 de paus. Ela fala sobre a sagacidade, sobre a esperteza, a rapidez, a flexibilidade das ações, que muitas vezes são fundamentais para a sobrevivência. No entanto, quando ela aparece, ela também é um sinônimo de cautela. A gente sabe o que significa raposa, né? Então, ela está no naipe de paus, por ele ser um naipe positivo, como a gente viu, né? O naipe de paus ele também traz essa necessidade da informação, o trazer ao conhecimento, né? As coisas que estão rodeando, as coisas que permeiam o jogo ou a vida daquela pessoa. Então, ele traz o aviso, justamente para que você tome cuidado. Esse negócio ele é ruim, mas se está aí o naipe de paus e ele está te avisando, é porque você está tendo o privilégio dessa informação. Então, provavelmente, pode estar relacionada a pessoas vítimas de outras inescrupulosas e oportunistas, que podem acarretar sérios prejuízos. Então, ela vem para trazer um aviso, que é para você tomar cuidado, que isso pode estar acontecendo. Pode ter falsas propostas, galanteios ardilosos, poderão resultar em envolvimento de situações complicadas, então ela vem para avisar, tome cuidado. Simbolicamente, a raposa encarna as contradições inerentes à natureza humana, ativa e inventiva, mas ao mesmo tempo destruidora, independente, audaciosa e ainda medrosa. Também é atribuída a grande longevidade. Ela está relacionada à carta do Papa, né, número 14, 1 mais 4 é 5, então está relacionada ao caminho do equilíbrio, da vitalidade e do reconhecimento. O 9 de paus, ele está relacionado aos recursos ocultos e mudanças necessárias. Na saúde, pode indicar depressão e problemas nas glândulas, tireoide, que também é uma glândula. No amor, indica frustração, sutileza e estratégia. As palavras-chave: esperteza, estratégia, um pouco de esforço físico, algo premeditado, desafios, rapidez, flexibilidade, armadilha, audaciosa, medrosa, enganos, cautela. Então, ela é uma carta de aviso. O 15, que ele está relacionado com o 10 de espadas. De espadas não, de paus.
ele é uma energia negativa masculina. Está associada à busca de poder, gera inveja, ciúme, despeito e geralmente é por nós manifestada na área profissional. Eita, o que eu estou fazendo? Pode indicar ainda que estamos sendo vítimas de cargas negativas ou de pessoas próximas que se comportam falsamente como amigos, então requer cuidado. Porque o urso, ele é todo fofinho, né? Ele é tão bonitinho, mas aí quando você chega perto dele, ele te abocanha, né? Já era, ali jaz alguém que estava perto do urso. Então, quando a gente fala, né, que são cartas de conversação, quando você observa a figura e compreende, né, a essência do que o urso significa, da essência do animal mesmo, você consegue fazer a leitura da carta até mesmo sem os significados que eu estou trazendo para vocês. E quando em verdade estão apenas se aproveitando, então ela também traz uma carta de aviso, né? Em seu aspecto positivo, ela é considerada amigável, submissa, é símbolo de proteção e segurança, evoca pessoas maternais que cruzam nosso caminho, sempre prontas a nos ajudar e proteger. Sempre lembrando que tanto o aspecto negativo quanto o positivo vai depender da pergunta e das cartas que estão junto, tá? Eu vou sempre frisar isso para vocês, porque às vezes surge dúvida. Ah, mas por que você está falando isso aí? Está relacionado nesse naipe e junto com esse, e está relacionado a esse elemento. Esse elemento fala isso, esse naipe fala aquilo, mas a carta está falando o outro. A gente não pode esquecer das outras cartas que estiverem no jogo nunca, tá? Então, os enamorados. Ela se relaciona com a carta dos enamorados. É a carta de número 15, 1 mais 5, número 6. Então, a carta dos enamorados. É o caminho da decisão, do amor e do sucesso. O 10 de paus é um momento de tomar atitude, traz alguns excessos de preocupações, traz responsabilidades, também desencadeia medos e ansiedades, né? Porque como o próprio naipe de paus traz, ele traz toda a positividade, mas requer as suas ações, né? Saúde. Problemas de ordem astral e obesidade. No amor, pode ser relacionado a paixões violentas e oportunistas e até mesmo a um desafeto. As palavras-chave: inveja, ciúme, perseverança, inimigo oculto. Lembrei do nome do livro do Ciro. Poder, inimigo oculto. Consciência dos próprios limites, angústia, despeito, proteção, segurança e sabedoria interior. A carta número 16. Tá acabando, tá, gente? Tem só mais 4 cartinhas para falar. Então, são as estrelas. As estrelas, ela está no naipe de copas, ela está representada pelos 6 de copas. Então, ela inspira cuidado com a própria imagem, alerta para conservar o nosso brilho pessoal em todas as situações. Ela traz boa sorte e êxito. É hora de confiarmos em nossa boa estrela. São também avisos, né? Quando atingimos os píncaros da fama, que chiquérrima essa palavra, né? Devemos estar atentos para não nos deixarmos seduzir pelo glamour do estrelato, deslumbramento e fato comum. É fato comum e marcar o início. O deslumbramento é um fato comum e marcar o início da queda. Então, requer cuidados, né? Para que justamente não hajam as decepções que estão relacionadas diretamente aos sentimentos, à instabilidade, ao elemento água, enfim. No Velho Testamento, as estrelas obedecem e anunciam a vontade de Deus. Um ano vela sobre cada uma delas. Bom, ela está relacionada ao carro. É o número 16 da carta, então 1 mais 6, 7. Caminho da autoconfiança, da parceria e da prosperidade. Está relacionado com o 6 de copas. Tem a ver com o equilíbrio emocional,
direcionamento de objetos, amadurecimento, rompimento com o passado e confiança em si. Na saúde, está relacionado a problemas alérgicos e rinite. No amor, indica um relacionamento abençoado e com simplicidade, podendo ser ainda a alma gêmea. O meu amor está na luz das estrelas, é mais ou menos isso. As palavras-chave, né? Autoestima, sorte, inspiração, êxito. Mentor ou guia espiritual também está relacionada com a espiritualidade de uma forma muito grande, com a proteção e intuição, conscientização, reciclagem, artístico e místico. A carta número 17, ela está relacionada à cegonha, é o nome dela, olha que bonitinha, são 2 cegonhas dentro de um ninho, né? A gente vê ali embaixo que tem um ninho ali, elas não estão voando. E ela está diretamente relacionada com a dama de copas, tá? Prenúncia novidades, mudanças, viagens, surpresas, imprevistos ou até situações inesperadas como a gravidez, né? Sim, a cegonha ela é um símbolo da gravidez dentro do Lenormand. Então anuncia o novo que está ainda para acontecer. E isso mesmo que seja bom ou ruim, porque de alguma forma vai interferir nos sentimentos e nas emoções, né? Vai trazer uma quebra de rotina e vai trazer a questão de você arriscar e ousar para que você alcance aquilo. Reforça o conceito de agir e aproveitar as oportunidades do agora, que seja de uma forma inteligente, sem pressa ou ansiedade. Ela está relacionada com a carta da justiça, pelo número dela 17, 1 mais 7, 8. É o caminho da transformação, conhecimento e segurança. A rainha de copas, ela é aquela mulher apaixonada. Então, por exemplo, quando você vai fazer a leitura de um trabalho, de um baralho para outra pessoa, a gente usa, né, geralmente, a rainha de copas, quando ela está direcionada à mulher, quando você vai fazer uma leitura, né? A outra rainha de ouros, quando há a influência de um terceiro, né, de uma mulher na relação, de alguém ou de uma amiga, então a gente usa ela como identificação. Então, geralmente, a rainha de copas ela é a consulente, enquanto que o rei de paus é o homem. E ele pode ser também relacionado com a homossexualidade, fica a critério de quem está fazendo a leitura. Você pode escolher o rei de paus para ser o consulente homossexual, não tem problema nenhum. E o seu parceiro, o rei de espadas, né? Então você faz essa junção e usa as demais cartas da corte para que você consiga identificar se há a interferência de um terceiro, né? Se você vai fazer uma leitura do baralho completo e não só a leitura de autoconhecimento, tá? Achei legal, não sei por que trazer essa questão agora para vocês, dessa identificação quando leitura para uma outra pessoa, para que você consiga ter a identificação de que se aquela pessoa ela aparece naquele jogo ou não, né? Eu acho que é interessante isso, fazer essa separação. Então, ela é aquela mulher apaixonada, mas ela gosta de trabalhar fora, ou seja, ela tem independência, mas ela sufoca a pessoa a quem ela é apaixonada, como toda boa rainha de copas, e ela é sensual, né? Na saúde, está relacionada a gripes, resfriados, respiração, podendo ser até questões relacionadas ao ovário, já que a carta se remete, né, à gravidez, à mulher, aquele relacionamento sufocante, né? Enfim. No amor, né, está relacionado ao cuidado para não cair na rotina, procurar renovar, fazer com que aconteça, novidades, renovação. Essas já são as palavras-chave: novidades, renovação, mudanças, amantes, aprender a organizar as energias, a sedução, os imprevistos, viver o momento presente, pode relacionar atrasos, gravidez e até mesmo fofoca, já que nós temos um par de cegonhas ali se relacionando, né? Então, tudo sempre vai depender das demais cartas. O
cachorrinho, o cachorro, é a carta número 18. Olha que lindo, não parece que ele está dentro da casa que a gente já viu há algumas cartas atrás? Parece que é o mesmo cachorro da casa. Será? Então, o que o cachorro representa? Ele está relacionado ao 10 de copas, né? Então, sim, ele tem relação afetiva, amorosa, representa, sim, fidelidade, amizade, vida social, indica apoio de amigos, de pessoas leais que te dão confiança, que você consegue confiar nela quando você precisa, ela te auxilia no momento que você espera. Em termos afetivos, prenúncia de fidelidade e compreensão. É uma carta da justiça, né? Ela pode ser também um protetor espiritual, às vezes pode indicar, e às vezes pode indicar pessoa acomodada. Tudo vai depender do que aparece, tá? Ela está relacionada com o eremita, pelo número 18, né? 1 mais 8, 9. É o caminho da sabedoria, da fidelidade e da vitória. 10 de copas, quer dizer felicidade, paz, vida espiritual completa, harmonia familiar. Na saúde, a importância de um check-up geral. No amor, a fidelidade, a compreensão. Ótimo, ótimo. Pessoa que se interessará em você, tem honestidade e confiança. As palavras-chave: proteção, que pode ser espiritual, fidelidade, compreensão, acomodação, ser fiel aos seus propósitos, acho que já está inserido em fidelidade, ter a guarda de algo ou alguém, ser justo, vigilante e alerta. A carta 19 é a torre. Olha que bonita essa carta da torre. Ela está relacionada ao 6 de espadas. Parece a torre da Rapunzel, né? Incita para... o Derek falou que é verdade, que parece. Mas é. Olha lá. Incita para a necessidade de entrarmos em contato com o nosso mundo interior, nos posicionarmos e promovermos a elevação espiritual. A solidão, né? A introspecção, eu acho que a gente está nessa fase do autoconhecimento, né? Da gente se voltar para si e se compreender, né? É o isolamento saudável, que permite a reciclagem e a busca de respostas do nosso íntimo, do nosso ser. Soltar o passado, perdoar o que já aconteceu. Representa o que somos por dentro, a nossa essência, e não a imagem que passamos do mundo material. Quando sai com cartas negativas, pode representar detenção ou prisão, inclusive relacionados às nossas prisões sentimentais, as coisas que nós aprisionamos em nós mesmos, tá? Pode mostrar pessoas sensitivas ou simbolizar o karma de um consulente também. Pode indicar isolamento da parte do consulente em sua intimidade. Aqui está consulente, mas vocês podem colocar isso para vocês também, né, individual. Então, está relacionada com a carta do mago. Ela tem o número 19, então 1 mais 9, 10. E 1 mais 0 é 1, não é 0. 1 mais 0 é 1, né? Não 0, coloquei errado. Então, é o caminho do renascimento e da força, representada pelos 6 de espadas, então requer meditação, adaptação, recolhimento, silêncio, melancolia, luto e dor, como só o naipe de espadas pode trazer em uma única carta, né? Na saúde, está relacionada a problemas com os ossos, a problemas na coluna, dores de cabeça, símbolo de hospital também pode ser, tá? No amor, relacionamento profundo, onde a inteligência é muito importante. Reconhecer os valores, né? Ver os seus valores e os seus desejos. Então, as palavras-chave, né? Mundo interior, revelação, orgulho, perdão, missão, elevação espiritual,
passado, vigilância, ascensão, detenção, prisão, complexos, karma e dificuldades de comunicação. Por fim, a última carta que a gente vai ver hoje. É a ponte que parece da Rapunzel. A ponte que parece da Rapunzel, de acordo com o Derek. É o jardim. É um jardim aqui, viu? Que bonito. Um jardim. Eu errei, então. Ele representa o ambiente que nos cerca, os limites. Ele está representado pelo 8 de espadas, né? Os limites conhecidos. É o lugar onde a gente consegue reinar, é o nosso domínio, formado pelas coisas e as pessoas que nos cercam, e tudo aquilo que depende única e exclusivamente do nosso esforço e escolha. Aqui temos a lei da ação e da reação. A gente vê, né, que temos uma ponte, temos uma pessoa passando por esta ponte, as árvores, né, parece que está ventando, né, parece que a árvore está meio dobrada, tem um rio. Então, é um lugar muito bonito, onde a gente pode utilizar ele para reflexão. Tem um banco para você sentar ali, ó, do lado do lago, né, do rio. Existem 2 caminhos, né? Você chega ali àquele ponto, que é a ponte, e você tem 2 caminhos onde a água está percorrendo. Então, é um momento de escolha, né, que a carta está representando. Aquilo que semeamos em nosso jardim é o que será colhido depois. Simbolicamente representa o paraíso, um lugar encantado, onde reina a paz e a harmonia. De fato, ela é uma carta dentro do naipe de espadas que traz uma alegoria muito positiva, né? Assim como a gente tem nos demais naipes que trazem alegorias negativas, mesmo sendo naipes positivos, que requer introspecção de qualquer forma, né? Representado pela sacerdotisa, o número 20, né? 2 mais 0 é 2, então é o caminho da paciência, da prontidão, do caminho intuitivo, que é o autoconhecimento. O 8 de espadas, né, no baralho normal, confiar em si. Pode ser assustado, pode ser submissão, tem a vulnerabilidade e a desinformação. Na saúde pode estar relacionado aos problemas de pele, a apatia. E no amor, o relacionamento cheio de prazer e mútuo também, ou seja, é recíproco, né? As palavras-chave: plantar e colher, prazer, cura física e ou espiritual, ambiente familiar, ampliar horizontes e o lugar onde reinamos, renovação. Pode estar relacionado com drogas, medicinas e ervas, ou seja, sempre vai ter o lado ruim do naipe de espadas, né? Nem tudo que é ouro reluz, viu, minha gente, no baralho. E é isso, gente. Essa foi a explanação de hoje, das 20 cartas que eu selecionei. Semana que vem vai ser as 16 restantes. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês fiquem à vontade para responder. Só informo que o Cido ele vai, então, encerrar essa gravação para a gente fazer a nossa discussão, tá bom?